Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. E aí, nós já tivemos a volta da Bundesliga, nós já tivemos a volta da La Liga, nós estamos tendo a volta do futebol italiano, que vai ser no próximo episódio que vamos falar. Mas hoje, só uma musiquinha rápida para te lembrar de onde a gente vai falar. It's coming home, coming home. A Premier League vai voltar! O maior campeonato de clubes do mundo vai voltar, tirando a Champions League. Estamos falando de ligas nacionais. E hoje nós trouxemos nossos especialistas em Premier League. Richard, Guilherme de novo. Então, Guilherme Melo e Guilherme Colomé. Acertei seu nome, ao contrário de um outro podcast. E Felipe. Mas a gente precisa entender uma coisa. O campeonato inglês parou, já com um campeão virtual. Inclusive, levanta aí rapidinho a camisa, Colomé. Esse é o campeão virtual, o Liverpool Football Club, finalmente voltando a ser campeão, depois de quase 30 anos. E a gente precisa saber a quantas parou o campeonato. Outra coisa, qual é a briga por vaga em competição europeia? Qual é a briga por vaga na Championship? E como está a Championship para a Premier League, além do que já foi comentado no nosso Instagram, o término das terceiras e quartas divisões. Mas vamos, como diz Jack o Stripador, vamos por partes. Colomé, dá uma passada rápida na tabela para a gente poder fazer cada caso. E a gente, para o final, só para deixar já avisado, vamos falar sobre o caso do City, que é importantíssimo a gente entender. Mas, Colomé, deixa eu aproveitar aqui. Vai voltar na quarta-feira com Aston Villa e Sheffield United, às 14 horas, Manchester City e Arsenal. Vitória do Manchester City, eu acho que qualquer pessoa normal vai falar isso, às 16 horas, ambos os jogos na ESPN Brasil. Pode ir, Colomé. Agora. Queria só dizer que eu estou muito feliz em voltar para o podcast. Estou feliz que a Premier League está voltando também, feliz pra caramba. Vou passar uma resumida na tabela. Liverpool é líder com 82 pontos, praticando isolamento social. Manchester City 57, Leicester 53, Chelsea 48, Manchester United 45, Wolverhampton já não é tão uma surpresa, mas tem 43 pontos. Sheffield, a grande surpresa da temporada, mesma pontuação, saldo de gols pior. Tottenham 41, surpreendendo todo mundo, só que não. Arsenal 40, decepcionando uma coisa sempre. Rápida sobre o Tottenham, como diria Sir Alex Ferguson, lads, it's Tottenham. Essa preleção foi sensacional, mesmo como torcedor do Liverpool. Eu preciso dar o braço a torcer. Aí do 10º para baixo já começa uma posição e um rendimento mais baixo com os times que têm o saldo negativo. Burnley, Crystal Palace, ambos com 39, Everton 37, Newcastle 35, Southampton 34. Se salvou com uma arrancada muito boa depois 9-0, vai ter detalhes sobre. Brighton e Hove Albion 29 pontos, West Ham 27, Watford 27. Ambos porteiros de zona. Bournemouth 27 com 18 no saldo. 18 saldo negativo, no caso. Aston Villa menos 22 e 25. E Norwich segurando a lanterninha com 21 pontos. Esse é o panorama básico da rodada do campeonato. Já tivemos 29 jogos. Lembrando que Arsenal, Manchester City tem jogos atrasados. Aston Villa também tem um jogo atrasado. Aston Villa e Sheffield. O Sheffield. Exatamente. São os jogos que vão começar na quarta-feira. Que foram atrasados. Exatamente. O jogo, inclusive, deixa eu já falar isso aqui, Manchester City e Arsenal foi adiado exatamente pelo Covid-19. Por quê?
porque o presidente do Olympiacos, que teve contato com os jogadores do Arsenal, estava contaminado. Inclusive, Mikel Arteta, o treinador do Arsenal, pegou nessa brincadeira. Tem algum destaque de alguns dos times? O que é que você gostaria de aprofundar? Ou depois você que vai entrar com o caso do City? O maior destaque que eu daria mesmo é para o Sheffield United, que casas de apostas direcionavam o Sheffield de volta para a segunda divisão de maneira completamente protocolar. Mas, pelo contrário, o trabalho do Chris Wilder, no caso, vem se salvando e se distanciando muito da posição ali da zona de abaixamento. Vão brigar pela segunda vaga qualificatória na Europa, muito em virtude do caso do City. E já renovaram com alguns novos. O Sheffield também tem um goleiro muito confiável, que é o Dean Henderson, está emprestado pelo Manchester United. Vai ficar mais uma temporada, porque o De Gea também não vai sair. Então, para mim, o Sheffield é o grande destaque dessa temporada, exceto o próprio Liverpool, que está uma pontuação absurda. Se eu botaria 2 destaques negativos do Big Six. Na verdade, 3, né? Do Big Six, Leeds e o Arsenal, a dupla do norte de Londres, fazendo uma campanha bem desgraçada. O Arsenal que trocou de treinador. O Arsenal e o Tottenham trocaram de treinador, né? O Everton também estava muito mal, mas depois quase entrando na zona. Mas depois da troca por... Me lembra o nome dele? Carlo Ancelotti. Por Carlo Ancelotti, o bom e velho Carlo Ancelotti, deu uma arrancada, melhorou. O Arsenal melhorou um pouco o desempenho e como torcedor, digo, melhorou muito o futebol, que era sofrível e ficou aceitável. E o Tottenham melhorou um pouco o desempenho, porque o Pochettino já parece que já tinha desgastado, apesar que eu não teria tirado ele ainda. E, para mim, o principal destaque negativo vai aparecer daqui a pouco, tá na camisa do menino zicado. Mas vamos seguir. Vamos falar de vagas europeias? Felipe, traga aí as vagas europeias como estão, porque depois a gente fala o que pode acontecer caso o City seja punido. Então, Tiagão e amigos da bancada, salve, salve, tirem as crianças da sala, estamos aí. Primeiramente, gostaria de frisar aqui a minha empolgação com a volta da Premier League. Para mim, o primeiro campeonato de futebol profissional que está retornando após essa pandemia. Embora muitos aceitem a Bundesliga como profissional, para mim tem nível de baba de firma, tirando o Bayern, o Leipzig, o Dortmund, com muita boa vontade, o Mönchengladbach, mas enfim, vamos falar de Premier League. Então, Tiagão, basicamente, se você pega hoje o panorama da tabela da Premier League, você já pode afirmar com toda certeza que o Liverpool campeão já está classificado para a Premier League, ou para a Premier League não, perdão, para a Champions já está classificado, também. Logicamente. Também, enfim, já está classificado. Eu afirmaria que o City líder com 57 pontos, com uma vantagem basicamente de quase 10 pontos para o Manchester United, né, que é o quinto colocado. Eu acho que o City também a gente já pode afirmar que está classificado com o asterisco, que o nosso Guilherme Colomé vai explicar mais à frente. Eu ousaria afirmar que o Leicester, terceiro colocado, vem fazendo uma campanha muito, eu diria, muito coesa, um time que perde pouco, e sempre está se mantendo ali entre os 5 primeiros colocados. Eu acredito também que ele vai se firmar. Eu acredito que a briga pela Champions é mais pela quarta vaga. E eu acredito que nessa quarta vaga, Chelsea, Manchester United, vou chutar o Arsenal, embora seja um time desgraçado, mas com um pouquinho de esperança de torcedor, eu acho que o Arsenal ainda pode sonhar um pouco. O próprio Wolves, né, com ótimo trabalho do Nuno Espírito Santo e do Jorge Mendes Futebol Clube, eu acho que é um clube também que vai brigar ainda por essa vaga. E aproveitando, falando sobre o Wolves, eu acho que o Wolves ele tem uma tabela muito proveitosa, muito, eu diria, favorável. Nesses próximos 5 jogos, eu creio que ele poderia aproveitar para fazer uma gordurinha e entrar forte nessa briga, né? Os próximos 5 jogos do Wolves são contra o West Ham, fora de casa, que é uma equipe muito irregular, inclusive, para mim, a decepção da competição, né? Você pode conferir na camisa de nosso Richard Zicado Baluta. Eu acredito que é um jogo que o Wolves pode até vir a vencer, apesar de jogar fora. Tem o Bournemouth em casa, que é um jogo também acessível, minimamente dá para brigar por mais 3 pontos daqui. Tem o Aston Villa fora de casa, que embora seja um adversário um pouco duro, mas o Wolves é superior também. E tem o Arsenal em casa, que eu acho que seria o jogo mais difícil dessa sequência dos próximos 5 jogos. E tem o Sheffield fora, que ainda é fácil, porque é o Arsenal. E tem o Sheffield fora, que para mim também é a grande surpresa da competição. Então, basicamente, eu acho que o Liverpool já está classificado, matematicamente, inclusive. Eu acho que o City, a depender desse asterisco aí, também já está encaminhado. Eu acredito que o Leicester também não vai ficar de fora da Champions. Então, a quarta vaga vai se restringir ao Chelsea, né, que
para mim, me surpreende a campanha do Chelsea, né? Embora a gente saiba que tem bons valores, né? Tem jogadores muito jovens, mas eu, sinceramente, não esperava um grande trabalho do Frank Lampard nessa primeira passagem dele pelo Chelsea como treinador. Pelo menos a mim vem surpreendendo positivamente. Lembrando o detalhe que o Chelsea não teve a janela de verão e não teria de inverno, conseguiu contratar para a próxima temporada e já fechou com Timo Werner e Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, que inclusive tende a ser o grande personagem dessa próxima janela, né? Acho que o Chelsea fizeram propostas também pelo Havertz, enfim, eu acho que vão montar um time muito bacana para a próxima temporada. Então, acho que essa última vaga vai ficar ali entre Chelsea, Manchester United, acho que o Wolves vai brigar ainda, Tottenham e Arsenal vão correr por fora. Eu não acredito, apesar da grande campanha do Sheffield, eu não acredito que o Sheffield vai brigar por Champions. Eu acho que a briga do Sheffield vai acabar sendo por Liga Europa. Enfim, eu acho que essa quarta vaga vai ser bem disputada. As outras três, com o asterisco do City, para mim, já estão bem caminhadas. Em relação à briga mais pelo treinador, né? Eu sou um grande fã do Ancelotti. Acho que, para mim, é o maior treinador que eu vi até hoje. Com todas as ressalvas de ter sido um puta de um retranqueiro no passado, mas é um treinador que eu tenho muito apreço. Acho que é um cara que consegue se adaptar ao elenco que tem em mãos. Acho que o Everton cresceu muito com ele. Ainda acho que o Everton briga com 37 pontos. O Crystal Palace, que é o 11º com 39. O Burnley com 39 também estão nessa briga. E os demais, né, que não vão conseguir, não conseguirem entrar nessa briga pela quarta posição. Wolves, Sheffield, enfim, vão acabar entrando nessa briga também. Em relação a destaque do campeonato, como a gente já citou, eu acho que o Wolves ele não é mais uma surpresa, né? Já é um trabalho que vem sendo desenvolvido há algum tempo. É um clube que sempre está prospectando jogadores jovens, tem essa parceria com Jorge Mendes, enfim, eu acho que ele não é uma surpresa. A grande surpresa do campeonato é o Sheffield, né? Que é aquele time que tem um futebol desgraçado de ruim, mas que querendo ou não, efetivo. Eu acho que é o grande destaque dessa Premier League. Muito bem. Você destacou aqui a tabela do Wolverhampton, que é West Ham, Bournemouth, Aston Villa. Isso. Não, é isso. Eu quero falar esses três times. O West Ham é o 16º. O 18º Bournemouth tem a mesma pontuação. E o 19º Aston Villa tem 2 pontos a menos que o West Ham. O cara vai pegar 2 times que estão na zona e um que tem a mesma pontuação do time que está na zona. E um que é o porteiro, né? Pois é. O Wolves, se fizer a lição de casa, ele pode complicar aí e ingressar de vez nessa briga pela quarta vaga aí. 2 confrontos que, se fossem hoje, seriam mais ou menos direto, né? Porque o Wolverhampton e o Sheffield têm a mesma pontuação e o Arsenal só está a 3 pontos. Então, quer queira, quer não, são confrontos diretos. E o Arsenal tem uma derrota a cumprir na quarta-feira. Mas não só de vaga europeia. Só concluindo aqui, perdão, só para fechar a questão do Wolves, eu acho que se o Wolves fechar com 9 pontos essa sequência aí dos próximos 5 jogos, ele vai complicar um pouquinho para Chelsea e Manchester nessa briga pro Premier League, ou pro Champions aí. Se eles conseguirem puxar 9 pontos nessa sequência aí, eu acho que ele entra de vez nessa briga aí. Muito bem. E é altamente, né, possível, né? Pois é. Que a gente também não destrinchou as tabelas de Chelsea, United e os outros times próximos. Mas nem só de vaga europeia se vive um campeonato europeu. Nem só de vaga continental se vive um campeonato. Eu e você, Felipe, como torcedores do Vitória, a gente sabe muito bem qual é a nossa briga em primeira divisão. E aí, vamos puxar para o campeonato inglês. Richard, me traz o panorama da degola. Me traz o panorama das vagas para a Championship. Oh no! Oh no! Penalty to him! Oh no! A fucking disaster! Oh no! Fucking unbelievable! Oh, I don't believe this! Oh no! Oh, we're going out of Europe! Oh! Vamos lá! Boa noite, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, sei lá que horas que você tá vendo esse podcast, mas boa alguma coisa aí pra você. Vamos falar da briga contra o rebaixamento, né? Que eu, como simpatizante e torcedor do West Ham, estou bem acostumado, porque o West Ham é uma instituição extremamente desgraçada, como vocês podem conhecer, né? Então vamos falar da briga contra o rebaixamento. Primeiro eu quero trazer aqui um panorama da tabela.
A tabela da Premier League tá basicamente lá embaixo, tá lá da seguinte forma: a gente tem o Norwich com 21 pontos, com 21 pontos em 29 jogos. A gente tem o Norwich, ele tem apenas 5 vitórias no campeonato, 6 empates e 18 derrotas. Daí a gente tem logo acima o Aston Villa com 25 em 28 jogos. O Aston Villa que tem um jogo atrasado agora. Agora que vai jogar agora na quarta-feira, que eu não lembro contra quem. Contra o Sheffield em casa. Lembrando que o Sheffield é mais perigoso como visitante do que como mandante. Exatamente. Daí a gente tem o Bournemouth com 27 em 29 pontos. Em 29 jogos, desculpa. A gente tem o Watford com 27 também em 29 jogos. O West Ham com 27 em 29 jogos. E logo acima o Brighton. O Brighton Hove Albion com 29 pontos em 29 jogos. Vamos lá, vamos começar a destrinchar esses times. Vou falar primeiramente do Norwich, que a gente até estava comentando aqui. O Norwich é um caso bem específico, porque o Norwich é aquele time que joga bem, que propõe jogo, que quando perde de pouco, mas perde demais. O Norwich ele tem 18 derrotas no campeonato. O Norwich, mas entre as vitórias, que são poucas, que são apenas 5 vitórias do Norwich, o Norwich venceu o City e venceu o Leicester, que está em terceiro lugar. O time do Norwich, a base do time do Norwich basicamente é o Crew, o Team Crew, aquele da Copa de 2014. E ex-Newcastle. Isso. O excelente lateral Max Aarons. A zaga a gente tem Hanley e Godfrey. E o lateral esquerdo é o Lewis. No meio de campo a gente tem o Tetei, que é um volante norueguês. A gente tem o McLean. Uma linha de 3 com Buendia, o Duda, o Andrzej Duda, que é esloveno, e o Cantwell. E mais à frente a gente tem o Puk. Todos eles treinados pelo excelente Daniel Farke. E eu já falo aqui, o Norwich é o seguinte, cara. O Norwich, ele, apesar da pontuação não dizer, o Norwich é um time muito bem treinado, o treinador do Norwich é muito bom, mas o time realmente, tecnicamente, ele não corresponde. Entretanto, vamos falar das principais contratações. As principais contratações do Norte, o Norte gastou muito pouco. Eu até pesquisei aqui, gastou muito pouco. A maioria das contratações do Norte foi por empréstimo. E as duas principais seriam o Andrzej Duda, que veio agora, inclusive na janela agora de inverno deles, que é um meia que veio por empréstimo do Hertha Berlim, e o Farman, que é o goleiro, aquele ex-Schalke, que foi capitão do Schalke por muito tempo, inclusive. E ele veio por empréstimo com preço fixado de compra junto ao Schalke. E ele veio inclusive o Farman ele veio com expectativa para bancar o Team Crew. Mas o Team Crew não deu chance para esse cara ele segue no banco. Ele joga basicamente o jogo das Copas, ou melhor, jogava, porque o Norte, salvo engano, já foi eliminado em todas as Copas. A Copa da Liga já acabou, com o título do City em cima do Aston Villa. E a Copa da Inglaterra, o Norte, eu não lembro a campanha da Copa da Inglaterra, Tá sim, viu? O Norte pega o Manchester United. O Farman trouxe a zica do Schalke pro clube, né? Pro Norwich, né? Pois é, mas o Norte trouxe todo o peso. O Norte sempre foi esse time elevador na Premier League, então não dá nem pra contar. Deixa eu aproveitar aqui, falando de Copa. O Norwich pega o Manchester United acho que é Carroll Road, né? O estádio deles. Uhum. O Sheffield United recebe o Arsenal Deixa eu olhar o nome do estádio do Sheffield. Se alguém lembrar, pode falar. Bramall Lane. Isso. Bramall Lane. Muito bem. O Leicester, no King Power, recebe o Chelsea. E no St. James Park, Newcastle contra Manchester City. Só times da Premier League ainda na Copa da Inglaterra. O Norwich, que na última fase eliminou o Tottenham nos pênaltis. Que beleza. No estádio Tottenham. Lads, it's Tottenham. Vamos falar aqui, deixa eu só continuar aqui, Thiago. O artilheiro do... Aqui que tá, cara. É muito interessante o Norte. Por exemplo, o artilheiro do Norte na Premier League é o Puk, que tem 11 gols na competição. E o melhor assistente é o Buendia, o Emiliano Buendia, que tem 7 assistências. Inclusive, eu acho que o Buendia, ele talvez seja o grande destaque desse time do Norte, até mais que o Puk. Porque o Buendia, ele tá em basicamente todas as estatísticas ofensivas do campeonato, o Buendia aparece. Ele é o terceiro jogador, por exemplo, que mais conclui dribles certos na Premier League. Ele é um dos jogadores que mais dá passes certos. Certamente é um jogador que deve pintar em time maior na próxima temporada, com o Norte caindo ou não. Eu acredito que caia, mas enfim.
E basicamente o Norte é isso. O Norte ele é um time que joga bem, mas não corresponde. Só um detalhe sobre Puck. Puck foi eleito o jogador do mês de agosto, vamos lembrar isso. Ele foi o jogador do mês de agosto. Você que joga FIFA e Ultimate Team doente que nem eu, vai lembrar disso também. Foi uma carta até barata de fazer e muito boa. Puck foi o jogador do mês de agosto, o primeiro mês da Premier League. Vila. Tá, vamos lá, vamos falar do Aston Villa, que na minha opinião é a maior decepção do campeonato. E eu vou falar por quê, porque o Aston Villa gastou 155 milhões de euros em transferências nessa temporada. O Aston Villa botou dinheiro pra caralho no time essa temporada. E o Aston Villa simplesmente tá em 19º lugar, tem 25 pontos. E sinceramente, cara, eu acho que o Aston Villa vai cair. Porque eu já falo, o time do Aston Villa, o time base do Aston Villa é o Heaton. Jogou uma parte, depois veio o Reina, porque o Heaton ele quebrou a perna. E daí veio o Min. Ele joga numa linha de 3 com o Mings, o Engels e o House. Daí a gente tem ali o Guibert, que veio do futebol francês, o Douglas Luiz aquele, que era do Vasco, jogou no Manchester City, jogou no Girona. Quer dizer, jogou no Manchester City não, ele não jogou. Mas enfim, ele pertencia ao Manchester City. O Douglas Luiz, o Nakamba e o Target, que o Aston Villa teve o disparate de pagar 15,5 bilhões de euros nesse cara. E daí a gente tem uma linha de 3, joga num 3-4-3 com o Grealish, o El Ghazi e o Samata. O Samata, inclusive, que vem no meio da temporada porque o Wesley, ele era o titular, ele foi trazido no começo da temporada e ele se machucou. Ele também quebrou a perna, inclusive. Grande. O Aston Villa, ele tem problemas com pernas, né? Joga também, eventualmente, o McGinn, que também tá machucado, acho que lesão do joelho, se eu não tô enganado. É um escocês que joga muitas vezes aberto no lugar do El Ghazi. Isso. Rapidinho sobre Grealish. Grealish, quem acompanha há uns 6, 7 anos a Premier League vai lembrar dele. Quando o Aston Villa foi 16º e vice-campeão da Copa da Inglaterra contra o Arsenal, o Grealish já era considerado um wonderkid, lá em 14, 15. E ele foi titular, ele caiu com o time, ficou com o time. E no jogo do acesso no playoff, ele ainda usou uma chuteira toda carcomida, que era a chuteira da sorte dele. Isso. Essa chuteira é meme até hoje. Só para lembrar, várias páginas compartilhadas. Só para lembrar o detalhe do Grealish também, que ele estreou nesse 14 e 15, ele foi ganhar uma partida de Premier League esse ano agora, né? Nessa temporada agora. Bem lembrado. Vamos lá. Wesley, as principais contratações do Aston Villa, basicamente foi o Wesley. O Wesley, ele custou 25 milhões de euros. Centroavante de 22 anos, brasileiro. Tinha feito alguns golzinhos lá pelo Clube Bruges e o Aston Villa foi lá e pegou ele. Não é ruim jogador, inclusive, é bonzinho. É do nível, digamos assim. Daí a gente tem aqui, talvez, o grande destaque da temporada do Aston Villa, que é o Tyrone Mings, que veio do Bournemouth, já estava emprestado na temporada passada. E o Aston Villa adquiriu ele em definitivo por 22,3 milhões de euros. Daí veio o Douglas Luiz, que pertencia ao Manchester City, como eu falei. E ele tem 21 anos e veio por 16,8 milhões. A gente tem aqui o glorioso Matt Target, que era o inglês, estava no Southampton, era reserva do Southampton, inclusive. E o Aston Villa pagou 15,5 milhões de euros nele. Não tinha como dar errado. Não, obviamente. Henry Konsa, esse é bonzinho. Um inglês, congolês, 3,3 milhões. O Aston Villa pagou nele para tirar do Brentford. O Nakamba, que veio do Bruges também. Inclusive o Aston Villa fez a festa lá no Bruges. E pagou 12 milhões para tirar ele de lá. É um volante do Zimbábue. Do Zimbábue. E o Mibawana Samata. Esse cara, inclusive, é bom, cara. Eu vou falar bem a verdade, opinião pessoal minha, ele é mais jogador que o próprio Wesley. Ele é da nacionalidade Tanzânia, é o primeiro tanzaniano a jogar a Premier League. Ele veio do Genk. E o Aston Villa pagou agora na janela de inverno 10,5 milhões de euros. Mais um jogador da Liga Belga, né? Isso. A gente percebe que dinheiro não é problema pro Aston Villa, o problema é como ele gasta, né? Sim. Então, e outra coisa, se Samata não fizer mais gol até o final da temporada, a culpa é de Richard.
E daí a gente vai falar aqui, ó, o treinador do Aston Villa, o glorioso Dean Smith. Cara, eu vou falar bem a verdade aqui, o Dean Smith, ele é horroroso. Ele é horrível. Ele simplesmente, ele não consegue montar o time direito. O time, eu botei uma base assim num 3-4-3, mas o Aston Villa já jogou num 5-4-1, já jogou num 4-4-2, já jogou num 4-2-3-1 e tudo deu errado. Mas até agora, inclusive o Aston Villa, uma curiosidade do Dean Smith, que ele é meio, como ele é da cidade de Birmingham, ele é meio querido no clube, lá tudo mais, e ele teve o contrato dele renovado esse ano por 5 anos. Não tem como dar errado. E daí a gente, como eu falei, o Grealish é basicamente o dono do time, porque ele tem 7 gols, ele é o artilheiro do Aston Villa na temporada, na Premier League, com 7 gols. E ele é o melhor assistente também, com 6 assistências. Ele é basicamente aquele cara que cobra o escanteio e vai pra cabecear junto, porque os companheiros dele simplesmente não dão conta. Mas basicamente é isso. O Aston Villa tá lá embaixo, é seríssimo candidato a fazer o bate-volta. E acredito sinceramente que vai fazer o bate-volta, porque é um time muito mal treinado. Vamos falar do Bournemouth. Querido Bournemouth, eu amo o Bournemouth, inclusive. O Bournemouth, o time base deles é um 4-3-3, que joga com o Ramsdale no gol. Daí a gente tem o Smith pelo lateral direito, o Steve Cook, que é o capitão, junto com o Ake no miolo de zaga, isso. E o Diego Rico, que é um espanhol, lateral direito. Daí a gente tem no meio de campo o Lerma, o Brooks e o Ryan Fraser. E no ataque a gente tem o Harry Wilson, o Joshua King e o Callum Wilson. O treinador deles é o Ed Howe. As principais contratações deles foi basicamente o Harry Wilson, que veio por empréstimo do Liverpool, o Danjuma, que é um atacante que veio do Bruges, que o holandês, né? Não, eu nem sei a nacionalidade dele, cara. Eu acho que é africano. Deixa eu olhar aqui. Holandês, ele jogou na seleção holandesa, tava na Bélgica. Enfim, só para completar, o Bournemouth pagou 18 milhões de euros nele e ele é reserva. Ele tem acho 4 jogos na temporada. E não é porque ele tá machucado, não, porque ele é ruim mesmo. Pois é. E daí a gente tem também, ele também pagaram no Billing, que era do Huddersfield. Daquele Huddersfield. Aquele que caiu ridículo na temporada passada. Só para trazendo aqui, Arnaldo Danjuma Gronenveld, ele nasceu em Lagos, na Nigéria, mas ele joga pela Holanda. Isso. E o Bournemouth foi lá e pagou 16,5 milhões nesse glorioso Billy. Grande investimento. O artilheiro da temporada, obviamente, é o Callum Wilson, que é artilheiro lá faz um tempo, é jogador de seleção inglesa, inclusive. E o Ryan Fraser é o melhor assistente, tem 4 assistências na Premier League. Cara, o Bournemouth, pra falar bem a verdade, eu acho que é um time que ele dá sinais que a carruagem tá virando abóbora, se é que ela já não virou. Entendeu? É um time que, por exemplo, se o Bournemouth ficar na primeira divisão, na Premier League, ele deve perder Ryan Fraser, deve perder Joshua King, os dois de graça, deve perder o Harry Wilson, deve perder muito provavelmente o Steve Cook e o Callum Wilson. Então vai ter que remontar o time na próxima temporada. E é o seguinte, cara, as coisas começam errado. Geralmente o Bournemouth, essa época da temporada, o Bournemouth tinha feito aquela famosa sina do Bournemouth em toda a temporada, né? Que é vencer um joguinho ali, um joguinho aqui, ficar no meio de tabela, se salvar ali, tá tudo certo. Essa temporada não, cara. Essa temporada eles estão bem afundados lá embaixo, velho. Entendeu? E o time deles joga muito mal mesmo. Não existe nenhum resultado assim expressivo do Bournemouth contra os times da parte de cima da tabela. As vitórias deles foram basicamente todas contra os times da parte de baixo. E é um time que é bem sério candidato a cair mesmo. Vamos falar do Watford. Antes de falar do Watford, só para lembrar, Ramsdale já foi renovado desde o ano passado, que é um goleiro muito novo. Eu vou até olhar aqui a idade dele. Acho que ele tem 18, 19 anos, uma coisa dessa. Mas ele já foi renovado no ano passado, porque eles já estão considerando que ele pode ser... Ele tem 22 anos. Do Watford, Thiagão. O Watford que tem time base, 4-2-3-1. O Foster, que é um goleiro maravilhoso. Muito bom esse Foster, inclusive. Não. A gente tem o Kiko Femenia, o Cat Car,
o Kabasele e o Massina na linha de zaga. Daí a gente tem o Capoe e o Huggs, que é um inglês, um meia, volante ali, enfim. Daí a gente tem o excelente Ismail Assar. Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. O Dou Correia e o Delofeu. E o Dini na frente, o eterno Dini. E daí a gente tem aqui os treinadores do Watford. O Watford, pra quem não sabe, o Watford tá no terceiro treinador agora. O Watford, ele tem o Ravi Gracia como temporada. Levou o time, inclusive, na temporada passada, historicamente, a final da Copa da Inglaterra e perdeu. Somente tomou 7-0 do Manchester City. Depois de virar a semifinal contra o Wolverhampton. Com o show de Delofeu. Não é à toa que em 2 meses ele foi mandado embora, né? Ele começou em agosto o campeonato, em setembro ele já estava na fila do desemprego da Inglaterra. Ele foi mandado ali, acho que na 5ª rodada, se não me engano enganado. E daí o Watford, ele pensou assim, o dono do Watford, ele teve a brilhante ideia, o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer o meu antigo treinador, que é o Kiki Santos Flores, já tinha feito um baita trabalho lá. E daí ele trouxe, adivinha o que aconteceu com o Kiki Santos Flores? Ele quer comemorar Natal lá, entendeu? Em dezembro ele tava na fila do desemprego, entendeu? A fila do Cine só ficando cada vez maior. Tava na fila do Assume na 17ª rodada contra o Liverpool, perde do Liverpool. Normal. Mas depois, cara, o Nigel Pearson, ele estabilizou esse bom time do Watford, que é um bom time mesmo, falando bem sério agora. E em seguida venceu o Manchester United por 2-0 em casa. Empatou com o Sheffield, venceu o Aston Villa, venceu o Wolverhampton, venceu o Bournemouth, empatou com o Tottenham e foi só perder depois para o Aston Villa novamente. E conseguiu basicamente salvar o time, cara, porque o time tá lá, é o único time que dá assim, sinais de reação. O time joga bem, o time, inclusive, esses dias aí, a gente vai lembrar, o time, 2 rodadas antes da parada, aí o time meteu 3-0, fora o baile, contra o Liverpool. Encerrou inclusive, a invencibilidade do Liverpool no campeonato. Troféu dourado só tem um. Isso. E o Nigel Pearson, cara, ele é uma figura interessante, que foi o cara, basicamente, que deu base para aquele Leicester, que foi campeão da Premier League, né? Inclusive, o assistente do Nigel Pearson é o Clyde Shakespeare, que depois viria assumir como interino, foi demitido, enfim, estava desempregado. O Nigel Pearson chegou para ele, amigão, vamos lá, vamos trabalhar. E daí eles estão ali, cara, eles estão fazendo... É o time que dá sinais de reação. Eu acredito que provavelmente deve terminar no meio de tabela, porque o time é bom, porque o time tá jogando futebol certinho. Então, eu acredito que o Watford não caia, não. As principais contratações do Watford, como eu falei, foi o Ismail Assar. Pagaram 30 milhões de euros no Ismail Assar para tirar do Rennes. É aquele tipo de investimento que a gente fala, é caro. Mas provavelmente para ele sair do Watford, ele deve sair no mínimo por 60, assim, porque ele é muito bom jogador. E daí a segunda, digamos assim, a contratação de maior impacto foi o atacante João Pedro, que veio aqui do Fluminense. O Watford pagou 4 milhões de euros nele e até agora, sinceramente, ele não convenceu, não. Jogou bem pouca, jogou umas partidas de Copa, jogou umas partidas de Liga e não fez bons jogos até agora. Mas a gente é bom esperar, né? O cara tem 18 anos. Mas não duvide que ele pinte no Vasco ainda esse ano. Daí vamos lá, os principais artilheiros do Watford na temporada é o Ismail Assar e o Dini com 6 gols. E o maior assistente é o Delofeu. Característica de jogo do Watford é que é um time, basicamente, um time rápido, de transição, explora muitos pontos, que são muito rápidos e muito bons. O Delofeu e o Sar, né? E é o tempo todo, cara. É correria pelos lados e bola pro Dini. Esse, basicamente, é o jogo e que fim deu certo. O time tá, digamos assim, engrenou na temporada. Agora a gente vai falar do West Ham, TG. Vamos falar do West Ham agora. Vamos falar do West Ham.
time maravilhoso. Eu Pra amo falar E do West Ham, animação, hein? antes de falar do West Ham, tem que cantar a grande música da torcida do West Ham. Não, tu não vai me fazer isso. Eu nem vou cantar. Vamos falar do West Ham, que grande West Ham, que eu preciso fazer uma introdução. O planejamento do West Ham é sempre o mesmo, né? O senhor David Sullivan, que é um grande empresário do ramo imobiliário na Inglaterra, e teve a brilhante ideia de um tempo atrás, o que a gente vai fazer? A gente vai destruir o nosso estádio e mudar pra puta que pariu, entendeu? O torcedor não precisa ir lá, a gente vai jogar no estádio que tem pista olímpica, pra não dar pressão pra ninguém, a gente só tomar no cu em casa. É isso que o David Sullivan ele pensou 2 anos atrás. E o David Sullivan ele sempre tem um planejamento, ele faz o seguinte, ele contrata um treinador estrangeiro, meia boca, muitas vezes. O treinador estrangeiro faz merda no time, o time vai mal na temporada, e o que ele faz? Ele chama um britânico. Nos últimos 2 vezes foi o David Moyes, né? O nosso querido David Moyes, o sucessor de Alex Ferguson, que deu... E o West Ham ele joga um time base, hoje ele joga num 4-4-2, com o Fabianski no gol, querido pela torcida do Arsenal, inclusive, a torcida do Arsenal ama ele. Daí a gente tem ali o Fredericks, o Ogbonna, o Diop e o Criswell, o Rice, o Noble, que tem 32 anos, mas parece que tem 50, o Felipe Anderson e o Fornals, e daí no meio no ataque a gente tem o Maicon Antônio e o Haller. Daí a gente tem os treinadores, foi o Manuel Pellegrini, como eu disse, um estrangeiro. Cara, falar bem a verdade, eu botava muita fé no trabalho do Manuel Pellegrini, né? Acho que ele ia fazer um puta de um trabalho, só que ele não fez, infelizmente. Lembrando, o Manuel Pellegrini, ex-treinador do City, chegou a ganhar a Premier League. Fez bom trabalho na Espanha também. Inclusive, eu queria dizer que ele não deu certo justamente porque Richard falou que ele ia fazer um puta trabalho, né? Só queria deixar essa... Provavelmente. Exatamente. Daí o Manuel Pellegrini, ele foi mandado embora ali no Boxing Day, em dezembro. Ele chegou ao Natal. Isso, ele chegou ao Natal. Só passou o Natal também. E daí veio o David Moyes, que assume na 21ª rodada contra o Bournemouth. O que aconteceu? O David Moyes ele assumiu ali e o time meteu 4-0 no Bournemouth. Entendeu? Agora vai. Entendeu? Agora vai dar tudo certo. O David Moyes é foda pra caralho. Entendeu? Só que daí o time começou a oscilar, né, velho? Daí logo depois ali já perdeu pro Sheffield. Já empatou com o Everton. Já tomou 4 do Leicester. Daí foi eliminado da Copa pelo West Bromwich. Daí perdeu do Liverpool. Daí empatou em 3-3 com o Brighton, que eu queria matar os jogadores nesse jogo aí. E daí perdeu pro City, perdeu pro Liverpool de novo, ganhou do Southampton, perdeu pro Arsenal. E é isso aí. Impressionante. É um time Você que... fala cara... West Ham, eu só escuto Botafogo, mas enfim. Não, cara, é o seguinte, velho. O West Ham, ele faz uma campanha... Aqui, ó. O West Ham, eu vou falar bem a verdade. É um time que briga muito pra não cair esse ano, cara. É um time que não emplacou, um time que oscila muito. É um time que em casa não faz pressão pra ninguém. Os caras parecem... O West Ham é o único time da Premier League que joga os 38 jogos fora de casa. Entendeu? Porque o estádio olímpico, ele não bota pressão e intimidação nenhuma nos adversários. E daí o West Ham... O West Ham, ele é um sério candidato a cair, velho. Ele tem 27 pontos em 29 jogos ali. O futebol que o West Ham pratica é sofrível. Então, é um time bem candidato a cair. Principais contratações do West Ham foi o Haller, o bom atacante Haller, que veio do Eintracht Frankfurt por 40 milhões de euros. Daí a gente tem o Fornals, que estava emprestado, e daí o West Ham comprou ele essa temporada em definitivo do Villarreal por 28 milhões. E o Jared Bowen, que veio do Hull City por 21,2 milhões de euros. Essas foram as principais contratações, basicamente. Falando das contratações do Jared Bowen, esse cara dizem que é bom. Ele fazia uma boa Championship pelo horroroso Hull City. E ele vem entrando nos jogos, ele vem fazendo bons jogos. Mas é esperar, né? E daí o artilheiro do time é o Haller, com 7 gols. E assistente a gente tem aqui um empate com o Fornals, o Snodgrass e o Felipe Anderson, cada um com 5 assistências. O grande problema do West Ham, só para resumir basicamente, o problema do West Ham é a defesa, né?
que é uma bosta, que é uma porcaria. E daí todo mundo, vocês podem até falar, ai, mas por que o Balbuena não entra? O Balbuena não entra porque ele não presta, entendeu? Ele simplesmente não entra porque ele não presta. Jogos que o Balbuena entrou, o Balbuena fez merda. Então é isso, o West Ham, o West Ham precisa entender que não adianta só contratar atacante, tem que contratar para reforçar o sistema defensivo, que há anos, 3 temporadas que eu acompanho o West Ham, velho, o sistema defensivo do West Ham é uma porcaria, tem que reforçar, não adianta. Mas enfim, vamos falar do Brighton. Não dá para esperar muito de um time que tem como goleiro Flapianski, vamos ser sinceros. Pior que ele faz boa temporada, Thiago. Só que o resto ruim mesmo. Não ajuda. Uhum. Mas vamos falar seguir pro Brighton para gente fechar? Vamos fechar aqui com o Brighton, ou Brighton, popularmente pelos nossos amigos aqui do Brasil, a gente chama ele de Brighton. O Brighton ele tem como time base um 4-3-3, com o Matt Ryan, o Bernardo, o Dunk, o Webster e o Alzate. No meio de campo vai ter o Moy, o Stephens e o Proper. E no ataque o Trossard, o Maupay e o Graham Murray, que também pode jogar, muitas vezes altera o seguinte. O Graham Murray, o Maupay, ele passa centroavante, o Graham Murray sai do time e entra esse Jahanbakhsh, que é um iraniano. Sim. Que ele tava incríveis 12 meses sem fazer gols, até 2 anos, até 2 rodadas antes da parada ali, que daí ele meteu 2 gols seguidos, inclusive. É bom jogador, não é um jogador ruim, não. Só não faz gol. O treinador deles é o Graham Potter, que não sei se vocês lembram, o Graham Potter, ele se tornou famoso quando há uns 3 anos atrás, ele conduziu o minúsculo Osterlund da Suécia até as oitavas de final da Europa League. Eliminou o Galatasaray nesse meio e tudo mais. Eliminou inclusive o Atlético Bilbao. Eu acho que caiu pro Arsenal, né, nessa competição. Isso. Sim, daí sim. É o Ostersunds. Isso. Ostersunds. Daí na temporada passada, o Graham Potter ele tava no Swansea. Ele pegou o time, acho que lá embaixo, daí o time quase brigou pra subir ali, quase pegou vaga no playoff, enfim. Assim, o time do Brighton é um time que pratica um futebol legal, assim, é um time que tem posse de bola, que troca bastante passes, troca às vezes 800 passes por jogo. Só que a bola não entra, né, meu amigo? Se a bola não entra, não adianta. Então basicamente é isso. Mas o Graham Potter é bom treinador. Apesar que o Brighton acaba de renovar, acho que um pouquinho antes ali. Inclusive uma história curiosa, deixa eu até puxar aqui antes que eu esqueça. O Brighton ele começou a temporada muito bem, ele dava sinais, ele até que ia brigar por vaga europeia. Daí a diretoria do Brighton chegou lá pro Graham Potter e falou assim, meu amigo, tu é foda, vamos renovar por 6 temporadas o teu contrato. E daí o Brighton começou a perder. E agora o Brighton briga para não cair. Grande. Daí as principais contratações... Peraí, Felipe. Fala, Richard. As principais contratações, só para encerrar aqui rapidinho, principais contratações aqui do Brighton foi o Maupay, que veio do Brentford, por 22 milhões. O Adam Webster, que veio do Bristol City, por 22 milhões. O Trossard, que veio do Genk, que é um atacante, que veio por 20 milhões. E o McAllister, que não é bem uma contratação, já pertencia ao clube, mas ele estava emprestado ao Boca, porque ele não estava conseguindo visto de trabalho na Inglaterra, e ele foi reintegrado ao elenco do Brighton agora no meio da temporada. É bom meio, inclusive. Deu artilheiro do Brighton na Premier League ao Maupay com 8 gols, e o melhor assistente é o Trossard com 4 assistências. Fala ali, Tegue, que daí eu quero falar um pouquinho do Southampton, só para fechar. Não, então, é só uma coisa que me passou despercebida, que eu tinha anotado aqui para comentar com vocês, acabei esquecendo. Eu queria falar um pouquinho só sobre o Fred, do Manchester United, né, que para mim é o principal brasileiro da Premier League nessa temporada, é um jogador que vem me surpreendendo bastante. Tirando o Alisson, particularmente... Né? Cara, Alisson é chovendo molhado, né? O melhor goleiro do mundo. E, então, pronto. Enfim, é chovendo molhado. Mas, tirando o Alisson, acho que o Fred é o principal brasileiro na liga, apesar do Martinelli ter surpreendido bastante. O Gabriel Jesus, querendo ou não, apesar de não ser titular absoluto no City, sempre que entra, corresponde, vem fazendo seus golzinhos. Mas um destaque especial para o Fred, que foi um jogador que meio que tinha uma visão distorcida aqui no Brasil, né? Apesar do Fred ter surgido muito bem no Inter, né? Jogava mais como meio ofensivo e tal.
surgiu muito bem por aqui no Brasil, ficou escondido lá no glorioso Shakhtar e tal. Quando foi convocado para a seleção brasileira, foi vítima de chacota por aqui, a tal cota Shakhtar e tal, que todo mundo gosta muito de falar, mas inclusive o crescimento do United na Premier League, né? O United, inclusive, está invicto a 11 jogos, somando Premier League e Copas. Eu acho que se dá muito a evolução do Fred e a chegada do Bruno Fernandes, né? Acho que casaram muito bem eles dois. O Fred vem fazendo uma baita temporada, inclusive já faz por merecer até uma volta à seleção brasileira, apesar de ser uma posição bem disputada, né? Tem o Fabinho, tem o Casimiro, tem o Alan, tem muita gente boa ali, o Bruno Guimarães surgindo, mas eu acho que o Fred já faz merecer um lugar, é só um destaque especial mesmo. Para mim, tirando o Alisson, que é o maior goleiro do mundo, chovendo molhado, eu acho que o Fred é o principal brasileiro hoje no futebol europeu. Tirando o Neymar, que o campeonato francês para mim não é profissional, acho que o Fred hoje, nessa temporada, ele é o principal brasileiro no futebol europeu. Fazendo uma puta temporada. Faltou destaque aí, né? O matador Joelinton. Não, isso que eu ia falar. Deixa eu. Só para terminar aqui, Thiago. Eu queria só para falar de jogador do Brighton rapidinho. Lembrando, o Brighton tá com o principal jogador do Huddersfield, tanto na segunda divisão quanto na primeira. Eles pegaram por empréstimo e agora contrataram Aaron Moy, o australiano. Pois é, era uma das poucas repressadas naquele time horroroso. Deve ser um dos únicos australianos que a gente joga uma bola e ele não acha que é um coco, né? Mas inclusive. Lembrando que a Premier League tem histórico de jogador australiano decente, né? Tim Cahill, Mark Viduka, Harry Kewell. Esses três aí, principalmente. Agora tem mais um, mas no geral é nesse nível mesmo o jogador da seleção australiana. Mas pode só um extra aqui, só deixa eu fechar aqui. Eu queria falar do Southampton. Por que eu queria falar do Southampton? Porque é um time que deveria estar brigando, porque o time do Southampton é muito ruim. Só que o seguinte, o que aconteceu com o Southampton, que é treinado por um austríaco, o Ralf Hasenhüttl. Tô praticando meu alemão aqui, inclusive. Ralf Hasenhüttl, é bem legal de falar isso. Ele tem duas grandes passagens pelo futebol alemão, velho. Onde ele subiu o Ingolstadt, que é aquele time da Audi e tudo mais. E ele manteve o Ingolstadt na Bundesliga. Daí depois ele assumiu o Leipzig, ele sobe o Leipzig. E logo na primeira temporada o time do Leipzig é vice-campeão da Bundesliga e tudo mais. E daí ele foi pro Southampton na temporada passada. E daí o que aconteceu de interessante nessa temporada é o seguinte, que na 12ª rodada, todo mundo acho que lembra, o Southampton ele tinha 8 pontos no campeonato, ele era 18º, e o Southampton ele tomou 9-0 em casa do Leicester. Acho que é a maior goleada da era Premier League de um time em casa. Tipo, foi um vexame, assim, todo mundo queria matar o Ralf Hasenhüttl. E a diretoria do Southampton manteve ele. Desde lá, cara, os Saints, eles engrenaram, incrivelmente. Ele é um time que vem tendo bons resultados. Inclusive, eles venceram o Chelsea fora de casa por 2-0. Eles venceram o próprio Leicester no jogo de volta, no King Power Stadium, venceram por 2-1. Eu lembro que eu vi esse jogo, assim, o Southampton jogou melhor inclusive, que o Leicester. E hoje eles estão com 34 pontos, eles estão ali na zona de conforto do campeonato, junto com o Newcastle, junto com outros times ali, com o Everton, que ainda briga, mas também não tá ali nem aqui e tudo mais. Tá naquela zona ali, o Southampton tá com 7 pontos além da zona. E o destaque do Southampton, sem dúvida, é o Danny Ings, que é aquele. E ele praticamente se formou em medicina no Liverpool e tudo mais. E daí ele saiu do Liverpool, ele foi pro Southampton e ele meteu 15 gols agora na Premier League. Ele é bom atacante. Muito bom. Mas só uma coisa, só pra destacar aqui, o que eu queria destacar é o seguinte, velho. Que o Southampton, a gente sempre fala, o Southampton ele brigava por vagas europeias antigamente. Só que o Southampton, ele tinha uma dona inglesa lá, e a Catarina Liebherr, se eu falei errado, fazer o quê? Ela vendeu, acho que no começo da temporada passada, eu acho, elas venderam ele para um fundo de investimento chinês, e daí o clube desandou. O clube hoje venderam todos os destaques do time. Só para vocês terem uma ideia, os principais reforços do Southampton, além do Danny Ings, o principal reforço foi o craque do Birmingham na Championship,
que é um tal de Che Adams. Não tenho a mínima ideia de quem seja, se joga bem ou se joga mal. Vocês me desculpem até meu desconhecimento sobre o grande atleta Che Adams. E que eles pagaram 16,7 milhões. Então, cara, é um time que não vai cair provavelmente nessa temporada, mas dá sinais que deve cair nas próximas temporadas, porque o time literalmente está sendo bem mal gerido lá e tudo mais. Só para dar um panorama para fechar aqui, dessa briga ali, eu acredito que deve cair, cara, os 3 últimos que estão agora. O Norwich, que apesar de ser um bom time, apesar de praticar um bom futebol ali, não engrena, não adianta. Esse cara tem 5 jogos, 5 vitórias, tá louco? O Aston Villa, que é aquela máxima, todo time inglês que gasta muito, ele gasta mal, e ele tem um treinador muito ruim, provavelmente vai pra mão do palhaço. Então, e o Bournemouth, que nem eu falei, eu acho que o Bournemouth já deu amostras que a carruagem virou abóbora e provavelmente o Bournemouth vai voltar pra Championship. Basicamente é isso, esse é o panorama aí, desculpa até ter me alongado muito, mas esse é o panorama da briga contra o rebaixamento na Premier League. Já libero, Guilherme. Eu vou aproveitar aqui que você falou das goleadas da Premier League. Empatada a maior goleada da história, essa do Leicester, com uma do Manchester United sobre o Ipswich Town, de 9-0. Só que a do Leicester foi com o visitante do United como mandante. Além dessa, tem um Lads It's Tottenham 9, o Wigan 1. Grande Wigan, bons tempos de Wigan escapando no finalzinho. E o Castle 8, Sheffield Wednesday 0. O próprio Southampton está na lista, meteu 8-0 no Sunderland. Graças a Deus, eu detestava o Sunderland, inclusive. Chelsea 8, Wigan 0. Acho que vocês vão lembrar. Esse jogo foi numa temporada que o Chelsea foi campeão, inclusive. Foi o último jogo da temporada. O Chelsea também meteu 8-0 no Aston Villa. Manchester City 8, Watford 0, já na fase rica. E é isso. Essa é a lista de grandes goleados da Premier League. Guilherme, sua vez agora. Você vai trazer as divisões inferiores, mas você pediu a palavra. Então, fale o que você tem que falar e traz a bagaceira lá de baixo. Então, boa noite a todos. Fogo nos racistas. Fiquem em casa, não invadam hospitais, pelo amor de Deus. Eu queria fazer 2 observações que agora viraram 3, né? O Richard falou do Southampton aqui no final, só para esclarecer algumas coisas aqui. Você falou do tio Ralph, né, o técnico, que o Southampton só não tá na League One agora por causa dele, porque de fato o time é horroroso, já era horroroso no ano passado e já era horroroso antes. Quando ele chegou, ele se mantém justamente porque ele é um técnico muito bom, muito melhor do que o nível do time. Que o nível do time que caiu muito não foi nem tanto em função da venda para os chineses, foi mais porque eles perderam muitas pessoas dos bastidores, da direção de futebol do time, da parte de contratações e tudo, que foram responsáveis por trazer jogadores como Van Dijk, o Klein, outros jogadores que se destacaram foram vendidos para times. Sim, o próprio Mané. E eles foram. Esse pessoal foi saindo, por exemplo, o diretor de futebol foi para o Everton junto com o Ronald Koeman há um tempo atrás. Outras pessoas dos bastidores, e eles tiveram muita dificuldade em remontar esse pessoal. A expectativa é de que o time do ano que vem continue sendo ruim, mas vamos ver, né? Vamos ver se agora vai. Outra coisa que eu queria mencionar também é que eu queria compartilhar também a empolgação de Felipe com o retorno da Premier League do futebol profissional, né? Exceção feita ao Burnley, que pratica outro esporte, mas começou bem na tabela, funciona, né? Não dá pra gente reclamar muito, não. E porque eu também fiquei muito empolgado com o retorno da Bundesliga e fiquei muito triste em a gente ter que assistir no lugar deles o campeonato argentino com a skin do FIFA, né? Que eu assisto agora só Muito bom, muito bom. Eu vou falar para vocês que a verdade é que o campeonato alemão, tirando o Bayern, todos os outros tinham que cair. Eu só assisto agora os jogos da Bundesliga com a trilha sonora do Batalhão, que é muito bom, recomendo. E a terceira observação que eu queria fazer é que é possível que colocar o único palmeirense do podcast para comentar sobre a segunda divisão possa ser considerado bullying, mas eu prefiro acreditar na bondade dos homens, né? Então, eu tô aqui, vamos falar sobre a Championship, o campeonato do dedo no cu e gritaria, porque só para vocês terem uma ideia,
Do tanto que esse campeonato é animado, é agitado aqui, não tem meio de tabela não, parceiro. É um campeonato com 24 times, e se a gente for pegar uma diferença assim de 3 pontos, uma rodada, né? Entre os times que estão brigando pelo acesso e os times que estão brigando para não cair, a gente só tem 5 times no campeonato de 24 que não estão nem a 3 pontos do acesso ou a 3 pontos de cair. Se a gente aumentar essa distância para 6 pontos, são 2 rodadas também é razoável. Essa diferença de time só cai para 3 pontos, só 3 pontos, 3 times que não estão matematicamente brigando por nada nesse campeonato. O resto tá todo mundo ainda ou com chance de subir ou com chance de cair. É emoção. E a gente tem aqui, né, na Championship, só para quem não conhece, os 2 primeiros times, os 2 primeiros colocados têm acesso direto, e do terceiro ao sexto jogam os playoffs, né, com a final em Wembley, para decidir quem vai ser o terceiro promovido. E os 3 últimos caem. Os 2 primeiros, no momento, a gente tem o Leeds. Sim, o Leeds. Será que agora vai? O Leeds é o líder isolado, 71 pontos. Leeds de Bielsa. Jogos, exatamente, o Leeds de Marcelo Bielsa. Será que o Leeds vai subir e Bielsa vai ser campeão finalmente? Pois é, fica aí a expectativa. Só para vocês terem uma ideia, o momento do Leeds era tão bom antes da parada que eles venceram os últimos 5 jogos consecutivos. E ainda tem uma vantagem, porque o problema dos times do Bielsa é justamente que chegava no final da temporada, os times estavam mortos fisicamente, né? Não aguentavam manter o estilo de jogo por uma temporada inteira tão desgastante. Foi isso que aconteceu na temporada passada, onde eles caíram nos playoffs. E agora, com essa parada para revigorar, pela pandemia, tem a chance deles voltarem fisicamente mais inteiros e pode ser que eles consigam manter o ritmo. Mas eles têm ali, seguindo na briga pelo título, o West Bromwich, também outro time que jogou a Premier League recentemente, está 1 ponto atrás do Leeds só, mais 6 pontos na frente do terceiro colocado. Os 2 times estão bem tranquilos na briga pelo acesso direto. E o West Brom, que é comandado pelo Slaven, o ídolo do Richard aí, o técnico do último West Ham, que não foi uma desgraça completa. E tem que destacar que esse West Brom tem um brasileiro, o Matheus Pereira, que jogou no Sporting. Foi uma surpresa, foi emprestado para o West Brom essa temporada e tem jogado muito bem, artilheiro e líder em assistências do time. Também tem o Charlie Austin, que é centroavante. Aquele. Ele que jogou no Southampton, jogou no Queen's Park Rangers. O Leeds, eu esqueci até de comentar, mas não tem tantos destaques assim muito conhecidos. Os principais jogadores são o artilheiro do time, o Patrick Bamford, que é um atacante que chegou a passar pela base do Chelsea, teve uma boa passagem na Championship com a camisa do Middlesbrough, foi eleito jogador da temporada na época, o time quase subiu, mas depois ele não vingou, voltou por vários times, jogou no próprio Leeds ano passado e esse ano engrenou, tem feito muitos gols. E o Jack Harrison também, o meia que está emprestado pelo Manchester City, o meia atacante que é líder de assistência, um jogador também. Uhum. E ali, aí embaixo, na briga pelo acesso, na zona dos playoffs, a gente tem no momento o Fulham em terceiro com 64 pontos. O Fulham também que começou até como favorito, porque manteve a base do time que caiu. Tem talvez o grande destaque dessa temporada, que é o Mitrovic, que era um jogador que era cotado por muitos times da Premier League. Acabou renovando. Aquele Mitrovic. Ele acabou renovando, ele se encontrou no Fulham depois de uma passagem com muitos altos e baixos pelo Newcastle. Ele se encontrou no Fulham, mesmo com o time caindo, ele ficou. É o artilheiro isolado da Championship, é o grande destaque ofensivo do Fulham e do campeonato. Tem outros bons jogadores ali, até para o nível de times menores da Premier League. O Ivan Cavaleiro, o Knockaert, o Tom Kearney e tal. É um time bom que está brigando também pelo acesso. O acesso direto agora ficou um pouco mais complicado nessa reta final. O time teve uma queda de rendimento, só 2 vitórias nos últimos 5 jogos, mas ainda está tranquilo ali na briga pelos playoffs. Está com 64 pontos, 4 à frente do Brentford, o 4 que também é outra das grandes surpresas dessa temporada. Perdeu o principal jogador, o Maupay, para o Brighton na temporada passada, mas conseguiu repor bem. Tem o Ollie Watkins, que é um atacante inglês muito bom, vice-artilheiro da Championship, está cotado para times grandes da Premier League já. Tem o Benrahma, o argelino também, que é jogador da seleção. Em quinto também tem o Nottingham Forest, Jack Forest,
que, apesar de ter feito campanhas muito ruins nos últimos anos, é um time que já vem investindo, contratando jogadores assim de peso para as divisões inferiores já há um bom tempo, mas nunca não vinha engrenando de jeito nenhum. Esse ano parece que tá indo bem, tá com 60 pontos também, os mesmos do Brentford. E tem como destaque aí aquele Lewis Grabban, um dos protagonistas do ótimo seriado do Sunderland, que inclusive quem não assistiu, assista, que é uma das melhores comédias ocidentais que eu já tive o prazer de ver, muito bom. E infelizmente o Sunderland tem marcado muitos gols e o Nottingham Forest agora está aparecendo surpreendentemente na zona do acesso, na zona dos playoffs, com outra surpresa atrás, o Press, 56 pontos, com nenhum jogador muito conhecido, mas um time bem encaixado, que chegou a ser cotado para cair no começo da temporada, mas o time encaixou bem, chegou a brigar pelo acesso direto, inclusive, mas teve uma queda brusca de rendimento, só venceu um jogo e perdeu 4 nos últimos 5. E esses são os times que estão no momento na zona dos playoffs. Seguindo ali, com até 3 pontos atrás, a gente ainda tem o Bristol com 55, o Millwall com 54, o Cardiff com 54, o Blackburn com 53 e o Swansea em 11º com 53. Todos esses times ainda com uma chance boa de chegar ali na zona dos playoffs. E se você ainda forçar mais um pouquinho, você ainda tem ali o Derby em 12º com 51 e o Queen's Park Rangers com 50 em 13º. Mas a verdade é que o Derby e o QPR são ruins e não vão subir. Agora, pegando mais para baixo, ali a gente tem o Reading, o Sheffield Wednesday e o Birmingham, que não estão brigando por nada, estão com 48 e 47 pontos. O Reading, inclusive, que tem 2 brasileiros no elenco, o goleiro Rafael, ele que jogou no Santos, esquentou o banco do Napoli por muitos anos, grande Rafael. E o Araruna, volante revelado pelo São Paulo, jogou no Fortaleza, mas esse não vem jogando muito não. O Rafael é titular, um dos destaques da Championship até. E tem também no Reading o Pelé, mas não é aquele Pelé não, é outro. E agora brigando para não cair, com 42 pontos, a gente já tem aqui em 17º o Stoke City. Stoke, quando caiu, foi o time que mais gastou dinheiro na história da Championship, e de lá foi só caindo em desgraça, como diria nosso amigo Paulo Carneiro, né? Só tristeza, uma campanha pior que a outra, tá aqui com 42 pontos, 3 pontos na frente da zona do rebaixamento. Tem embaixo o Huddersfield, que também estava na Premier League agora recentemente, em 18º, o Middlesbrough em 19º com 41, o Wigan com 41 também, em 20º, em 21º, o primeiro time fora da zona no saldo de gols, o Hull City com 41. Rapidinho. Qualquer um desses aí que cair pra 3ª divisão eu vou gostar, porque é um bando de time chato da porra. Pois é, tá doido. E tem um time que tava na Primeira Liga recentemente, até. O Huddersfield caiu temporada passada com aquela campanha vergonhosa. Exatamente, tá pra cair de novo, se bobear. Fico triste com a notícia dessas. E a gente tem aqui na zona de rebaixamento, em 22º, o Charlton com 39, o Charlton que subiu nos playoffs na 3ª divisão na temporada passada, eliminando o Sunderland também. De virada com gol no finalzinho. Foi demais, velho. Final o jogo. Eles fizeram um gol nos acréscimos do segundo tempo para virar. E inclusive o gol do Santos foi um gol contra ridículo. E eles fizeram o gol da vitória nos acréscimos. Exatamente. E tem 23º o Luton Town com 35 e o Barnsley 24 com 34. O Barnsley foi campeão da League One. O Luton e o Barnsley já estão bem complicados ali, né? Já estão 6, 7 pontos fora, atrás do primeiro time fora da zona. Esses aí já estão com o pé na cova. Agora a briga aqui entre os outros, entre o 17º até o 22º aqui é uma briga grande ainda, poucos pontos separando. E é importante ressaltar que a Championship volta aqui já agora no dia 20 e já tem 2 jogos aqui que chamam muita atenção. Já de cara, o Fulham, que é o 3º, vai pegar o Brentford, que é o 4º, 2 dos melhores ataques da competição. E principalmente embaixo, porque o 21º, o Hull City, que é o primeiro time fora da zona, vai pegar o Charlton, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, na casa do Hull City. No KC, né? Exatamente. O Hull que tá... Eu que sou cara de pau, vou torcer descaradamente pro Charlton. E não vai precisar de muito não, viu? Porque o Hull City está vindo aqui com um ótimo recorde. Nos últimos 5 jogos, empatou 1 e perdeu 4 consecutivos. Então tem a grande chance do seu desejo virar realidade, viu? A verdade é essa. É, muito bom. Só deixa eu falar aqui rapidinho. O dono do
para quem não sabe, o dono do Nottingham Forest é o senhor Evangelos Marinakis, que é o mesmo dono do Olympiacos, inclusive. Que é um cara muito legal, assim, muito tranquilo, né? No país dele, na Grécia, ele tem investigações nas costas dele por ligações com a máfia, manipulação de resultados, ameaça de jogadores, assim, é um cara legal, é um cara bem massa, inclusive. Casualmente ele entra nos jogos do Campeonato Grego armado para ameaçar o juiz, né? Tranquilo, cara legal. O homem, como eu falei mais cedo, foi o homem que trouxe o Covid para o Campeonato Inglês. Sim. Exatamente. Esse grande homem. E tá na história da Premier League. O derby que o Guilherme falou, o grande problema do derby, tu sabe, né, Guilherme? O problema do derby é que o derby ele costuma perder fôlego, assim, no meio do campeonato. Gente, você sabe que o pior é verdade. Todo mundo é isso, velho. O derby tá lá em cima e perde fôlego. Mas é isso, a Championship é isso. Para mim, os favoritos a subirem são o próprio Leeds, o West Bromwich, mas só porque o Leeds agora já tá no estágio que não tem mais como dar errado, porque se tivesse mais 10 rodadas aí, o Leeds perdia. E o Fulham também é o melhor time. Para mim, os favoritos são esses. Não duvide dos playoffs. E vamos trazer também, então, as divisões, as outras divisões profissionais da Football League. Tem um pequeno detalhe aqui, a gente já comentou, mas League One e League Two acabaram a temporada. Os clubes se juntaram e definiram. Não vai ter mais jogo, não tem mais como, a gente não tem dinheiro para poder ter o campeonato. A gente não tem mais dinheiro para poder ter o campeonato, a gente não tem condições de manter, vamos encerrar do jeito que está. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi, eu estou aqui com a tabela da League One, o Coventry City, por pontos ganhos, percentual, mas ele já seria pela pontuação normal, foi campeão da terceira divisão, sobe direto, e o Rotherham United, que já jogou há pouco tempo a Championship, também volta. E aí nós temos os playoffs. O Wycombe Wanderers, que é o terceiro, pega o sexto Fleetwood Town, jogos de ida e volta, cada um no estádio. O primeiro jogo no estádio do Fleetwood, o segundo do Wycombe. E o Oxford, não é a universidade, o Oxford United, que tem um boi, um touro como escudo, inclusive, pega o Portsmouth. Aquele Portsmouth foi campeão da FA Cup em 2008, tinha Canu, tinha Montari no time, chegou a cair para a quarta divisão, voltou para a terceira e está no playoff. E aí você me pergunta, mas o Sunderland não estava na terceira divisão? Estava, era o sétimo. E o detalhe, como ele tinha um jogo a mais do que o Peterborough, terminou em oitavo. O Sunderland vai jogar a sua terceira League One seguida. Vai ter muita série do Netflix ainda. E lá embaixo... Olha, eu queria fazer só, Thiago, rapidinho uma observação sobre o Sunderland. E uma coisa que o Sunderland teve um jogo, né, em que eles estavam ganhando 2-0 fora de casa até os 53 do segundo tempo, quando tomaram o empate. E aí ganharam só um ponto do jogo. E esses 2 pontos acabaram fazendo um pouquinho de falta agora, né? Pois é, com esses 2 pontos do empate, ou da vitória, eles teriam 61, estariam na frente, tanto, apesar de ter um jogo a mais, estariam na frente de Portsmouth e Fleetwood. Aí teria que ver por percentual. Mas eles ficariam 2 pontos à frente do... ficariam 2 pontos à frente do... Não, 1 ponto à frente do Portsmouth e do Fleetwood. Teria que ver percentual como é que eles iam fazer. E aí? Lembram do AFC Wimbledon, um time criado pela torcida, porque o Wimbledon foi jogar em Milton Keynes? Ele não caiu. Ele ficou fora da zona porque o Bury, como o Bury acabou por dívida e tal, e o Bolton quase acabou, teve dedução de 12 pontos e tudo mais.
o Bury acabou, caiu fora do esquema da pirâmide inglesa e faliu basicamente, tanto que na quarta divisão só tem um rebaixado. O AFC Wimbledon foi o 20º, o primeiro time fora da zona, e o segundo time fora da zona, o antigo Wimbledon, o Milton Keynes Dons, vai ter muito o derby do ódio. Mas caíram Tranmere Rovers, que ganhou o playoff da quarta divisão ano passado, Southend United e o Bolton. O Bolton terminaria o campeonato com 33 pontos, não, com 26 pontos, cairia do mesmo jeito, mas como perdeu 12, termina com 14 como lanterna, a 5 do Southend. E a quarta divisão? Na quarta divisão, o Swindon Town foi campeão. Ele tinha a mesma pontuação do vice-campeão Crewe Alexandra, mais um jogo a menos, percentual, ficou com o título. Crewe Alexandra em segundo e o Plymouth em terceiro, subiram esses três. Na terceira divisão cai em 4, como já tinha caído o Bury, só caíram 3 por isso. E sobem 4 times da quarta divisão. E aí tem o playoff. Cheltenham Town pega o Northampton Town, o segundo jogo no estádio do Cheltenham, e o Exeter City pega o Colchester, o segundo jogo no estádio do Exeter. E aí cairia, tem um asterisco aqui, o Steven Age. O Steven Age, de 36 jogos que jogou, ganhou 3. Cairia, ficou 3 pontos atrás do Macclesfield, que já teve dedução de ponto, e cairia pelo percentual. Só que o Macclesfield tem um pequeno detalhe. Quer falar, Guilherme? Você que está sabendo melhor do que eu aí? Pronto. Qual o detalhe do Macclesfield? Pode falar. Teve um pequeno detalhe de que eles tiveram alguns probleminhas financeiros, né? E por causa disso... Exatamente, né? O famoso Speak Zezé, Speak Joseph. E por causa desses probleminhas financeiros, eles tiveram um pequeno problema de perder 11 pontos já na temporada. Eles chegaram a tomar uma segunda punição que é 7 pontos. Só que eles conseguiram reverter essa punição porque os torcedores se juntaram e fizeram um empréstimo de 10 mil libras para eles pagarem os salários dos jogadores que estavam atrasados. E eles evitaram essa segunda punição, só que eles têm uma terceira punição pendente que pode tirar 2 pontos deles, e aí é possível que eles caiam ainda no lugar do Steven Age. Então, tem essa pendenga financeira aí, porque realmente eles estão com o nome sujo na praça e aí não pode ficar na League 2. Pois é. Então, existe a possibilidade do Macclesfield cair e o Steven Age ficar. Só um detalhe, como quase ninguém aqui acompanha a quarta divisão, eu conheço por cima, mas se você olhar, todos os estádios a partir da quarta divisão, todos os lugares têm que ser assentados. O próprio Steven Age, nos anos 90, não pôde jogar a antiga quarta divisão por causa disso. O estádio deles tinha uma parte que era em pé, estilo do Borussia, e aí, como eles não conseguiriam em tempo, anularam e eles só conseguiram subir 13 anos depois. Mas tudo bem, já vimos como é que está lá embaixo, como é que estão as divisões inferiores, mas teve um asterisco que a gente botou no início do programa envolvendo o Manchester City, o time dos irmãos Gallagher, o time que tem maior torcida em Manchester, inclusive. E para trazer um advogado, né? Colomé, feche nosso programa com o caso Manchester City. Bom, primeiramente eu queria dizer que é fake news. Eu não sou advogado, eu sou formado em Direito, mas pelo menos eu posso dizer que o convívio com algumas pessoas maravilhosas e ler alguns livros e algumas indicações me possibilitou ter um entendimento interessante desse caso que eu vou relatar agora. No dia 14 de fevereiro, o Manchester City recebeu uma punição numa comissão independente, mais organizada pela UEFA, e essa comissão, com base nos documentos do Football Leaks, descobriu que o Manchester City violou o fair play financeiro nas suas gestões dos anos 2013 até 2016. 2012 até 2016, perdão. E a punição seria o banimento de 2 anos das competições europeias e também uma multa de 30 milhões de euros a ser paga. E como ela seria paga, seria irrelevante porque os sheiks têm muito dinheiro. Mas nesse caso é importante notar que a punição ela se aplica a todas as categorias do time. Manchester City das mulheres estaria proibido de jogar a Champions League feminina. Manchester City de base não poderia jogar a UEFA Youth League. E Manchester City não poderia jogar nenhuma competição da UEFA, fosse a Supercopa, Europa League ou a própria Champions League. Recentemente, houve um grande movimento do Manchester City para poder recorrer da decisão e recorreu à Câmara Arbitral de Esporte, que é o órgão
independente mais importante para questões jurídicas do esporte. E eles tiveram as audiências nos dias 8 e dia 10 de junho, que foi essa semana agora que passou. Todas as partes eram felizes com o que aconteceu na audiência, mas a decisão só vai sair em julho. A decisão é importante porque ela vai dar o grande passo adiante do fair play financeiro. Vai mostrar para nós que o fair play financeiro é importante. Se o Manchester City for punido, vai realmente mostrar que o pau que bate em Chico dá em Francisco também. E seria muito importante, porque tivemos vários casos de outros clubes que violaram o fair play financeiro e também já foram punidos. O Trabzonspor, na Turquia, é um exemplo básico disso. O Leeds também sofreu um fair play financeiro, mas na esfera dentro da própria Championship. O Málaga. O Málaga também. Málaga, que chegou nas quartas de final e não poderia jogar. O Manchester City já foi punido pelo fair play financeiro, né, velho? Se a gente for lembrar, na verdade. Mas a punição inicial foi basicamente uma batidinha no ombro, batidinha na mão e dizer assim, ó, me dá tanto dinheiro que não vai acontecer nada com você. Agora parece que o negócio encrespou porque eles realmente estão nas vias finais, de fato, legalmente. Se o Manchester City for punido, acontecerão essas coisas que nós falamos antes, e provavelmente vão perder jogadores-chave, talvez a permanência do Guardiola possa ser questionada, porque a Champions League é um holofote, vai trazer lugar para jogadores, vai reduzir muito dinheiro e provavelmente os salários vão ter que ser cortados, os jogadores vão ter que ser vendidos, toda a engenharia financeira do clube vai ter que mudar. O próprio Kevin De Bruyne já falou, não sei se eu fico se não tiver Champions League temporada que vem. O clube pode ficar até 100, 150 milhões de dinheiro que ele ganharia dentro da competição, com patrocínio, premiação e revenda de ingressos, essas coisas. E é muito importante que a gente acompanhe esse caso da maneira tentar ser o mais neutro possível e pensar que é importante que se encontre a melhor decisão para todos os clubes, no sentido de mostrar que serve para todo mundo, que não é só uma regra bonita, que não são só casos muito simples ou de clubes menores que serão avaliados. Caso o City seja punido também, a vaga vai permanecer na Premier League e vai para o 5º colocado. E aí estávamos falando sobre isso. E, consequentemente, as outras vagas de competições europeias também vão descer uma posição. E aí, Sheffield e Wolverhampton estarão se classificando para essas competições. O último caso o City seja muito, muito, muito teimoso, seria eles saírem da esfera arbitral e entrar na justiça comum da Suíça, porque tanto o CAS quanto a FIFA são sediados na Suíça. Mas daí é um papo muito longo e muito juridiquês, e acho que não vale muito a pena adentrar nesses detalhes, até porque estamos longe de quando sairá o veredito, será na primeira semana de julho. Muito bem. Rapidamente, para a gente fechar, então, vamos falar aqui rapidinho da história da Premier League. A antiga, que eles chamavam de Championship, era o antigo campeonato inglês. Até ali, até ali 91, 92. Em 92, 93, os clubes querem sair da esfera da FA / Football League e, ao mesmo tempo, querem ganhar dinheiro. E eles veem isso aí, a TV e tal, a TV fechada, principalmente, os principais clubes se juntam e criam, pegam a primeira divisão e transformam na Premier League, que é chamado de Premiership. E aí fica com esse nome e foi passando. O nome antigo da Championship, nos anos 2000, vira a segunda divisão. Você pegar ali os times que foi campeão em 2001, 2002, United e Arsenal, eles chamavam de Championship o campeonato ainda, o campeonato inglês. Eles não chamavam a segunda divisão assim. O Manchester City, quando jogou a terceira divisão, era a antiga Division 2, que hoje é a League One. Inclusive, o City tem uma história ótima, né? Enquanto o United estava jogando a final da Champions League contra o Bayern de Munique ganhando de virada, o City estava precisando empatar com 2 gols nos acréscimos contra o Gillingham para ganhar nos pênaltis. Grande momento. E aí, nessa brincadeira, quem já foi campeão inglês aí? O United ganhou 13 vezes. O City ganhou 4, acredito eu. 4. O Chelsea, 5. O Chelsea, deixa eu olhar aqui que fica mais fácil. O Chelsea acho que ganhou 5 ou 6 vezes, que tivesse número mais fácil aí. O Arsenal ganhou 3 vezes. O Arsenal ganhou 3 vezes. Ganhou 96, 2 vezes ganhou o double e na outra
depois de mais de 100 anos, volta o time inglês a ser campeão, invicto. Aqui, cadê? Isso, o United tem 3, o Chelsea tem 5, o City tem 4, o Arsenal tem 3, e mais 2 times também já foram campeões. Um, o Leicester, que todo mundo viu, e o outro, o Blackburn. Pouca gente lembra, mas o Blackburn foi campeão em 94 e 95. O vice-campeão foi o Manchester United. O vice-campeão foi o Manchester United. O Blackburn que tinha... Alan Shearer. Isso que eu ia falar, Alan Shearer, que é o artilheiro histórico da Premier League. E aí, então, nessa brincadeira aí, 20 e poucos anos de Premier League, quase 30, somente 6 times já conseguiram, agora 7, que eu não tenho dúvida que o Liverpool vai ser campeão, mas somando aqui 18, 22, 25, 27, com o 28 do Liverpool, quase metade é do Manchester United. Será que teve um domínio de Sir Alex Ferguson? Mas tem alguns times que entram para a história. O City, de 17 18, com 100 pontos, vai entrar para a história, foi o primeiro time a bater essa marca. O Arsenal, 2003, 2004, que é o campeão invicto, que eles até falam, played 38, won 26, drawn 12, lost exactly none. Então, o que o Arsenal ainda tem a maior marca, o Liverpool estava perto de passar, mas a derrota para o Watford travou isso. O Arsenal ganhou 49 jogos em sequência entre as temporadas de 2002 e 2003 e as temporadas de 2004 e 2005. E aí tem o Chelsea, logo da temporada seguinte, só perdeu uma partida. Alguns Manchester United foram campeões. Mas, assim, eu queria rapidamente, eu acho que todo mundo vai votar comigo. Qual o campeonato inglês, quando vocês pensam assim na Premier League, qual é o que vem à cabeça, assim, como o mais emocionante, o mais histórico e tal? Eu voto em 11 e 12. 15 e 16. Do Leicester. Eu queria voltar aqui, inclusive, fazendo uma observação sobre um time, para mim, que vai ficar marcado para mim no meu coração, que é um time que conseguiu a proeza de fazer uma campanha que seria campeã em todos os anos, menos no ano que ele disputou. Então, o Liverpool foi excelente. 92 pontos seria campeão, né? E na maioria dos campeonatos, eu acho que seria campeão. Eu acho que seria campeão até no ano do invicto do Arsenal. 98 pontos, só não seria campeão em 18, 19 e 17, 18. Pois é. Todos os campeonatos menos esse. Grande ano. Guilherme, tem algum outro destaque desses campeões? Algum campeonato assim? Ou você... Não. Felipe? Eu queria dizer que é melhor ser surdo que ouvir uma coisa dessas do que o Guilherme falou. É muito triste. O Liverpool tem um azar enorme, assim, é sempre assim, quando a gente tem uma campanha muito boa, daí o time dos aliens do Guardiola faz uma campanha melhor ainda. E a gente perdeu um jogo só naquela temporada. A gente perdeu o jogo pro City, inclusive. Pois é. A gente tinha... Isso acontece também do time ter uma campanha muito boa e aí o Steven Gerrard vai lá e escorrega, né, velho? Também acontece isso. Eu ia falar desse caso também. É muito triste. É isso tudo. E esse ano nós seríamos usurpados da Premier League, muito provavelmente. E a pandemia entrou em jogo, muita gente brigou a favor disso, e essas pessoas brigavam até não só por questões de saúde, mas que queriam ferrar o Liverpool. Mas quarta-feira as coisas vão voltar ao normal. O Liverpool corre a passos largos, de braçada para ganhar o título. Mas voltando à parte importante que o Thiago levantou a bola, eu diria que o que eu mais lembro mesmo é do gol do Agüero, toda aquela emoção. Foi um dia que eu como mesmo torcedor do Liverpool, estava torcendo pelo City naquele momento, porque era o mais improvável. Hoje eu me arrependo disso, olha onde é que a gente Não, eu tava torcendo pro City porque o time que ele tava encarando era o United, e sinceramente, por meu United pode se arrombar. City é o time do bem. Parados para essa conversa ainda. Não, o City é tão time do bem que existem acusações de trabalhos forçados e contra os direitos humanos. Mas isso aí é assunto para outro vídeo de qualquer Se a Rockstar Games tem, porque o City... Mas deixa eu destacar aqui 2 campeonatos, então. Esse de 11 e 12, eu quero destacar a última rodada. Primeiro, o United abriu 8 pontos em relação ao City.
Uma derrota que o City teve para o Arsenal. Isso, uma derrota que o City teve para o Arsenal no Emirates, gol de Mikel Arteta, hoje treinador do time, ex-jogador do Everton também. Ele perde esse jogo, mas depois o United começa a perder. Nem parece o time de Ferguson. E aí tem o clássico, que o City passa o United no saldo, gol de 1-0, gol de cabeça de Kompany. E aí entra na última rodada. O City recebe o Queen's Park Rangers, que tinha a chance de cair, e o United recebe visita o Sunderland, que já estava meio assim no campeonato. O United ganha de 1-0, eu acho que foi um gol de Rooney, não tenho certeza. E o City abre o placar, não vou lembrar agora quem fez o primeiro gol, toma a virada, enquanto estava 1-1. Joey Barton. Diga. Foi Zabaleta, primeiro gol. Zabaleta, pronto. Zabaleta que um ano depois seria expulso na derrota para o Wigan na final da FA Cup. O time toma a virada enquanto estava 1-1. Aquele Joey Barton, que inclusive jogou no City, jogou no Newcastle, é expulso. Amigo do Neymar. Ele mesmo. Grande Joey. O time vira e o City começa a martelar e nada. Nos acréscimos, Edin Dzeko faz um gol de cabeça e logo depois a epopeia de Agüero, a assistência de Balotelli e um foguete para dar ao City seu primeiro título inglês em mais de 40 anos. Tem um time aí desse Big Six que tá até há mais tempo sem ganhar. Lads, it's Tottenham. Só pra complementar rapidinho, vocês devem saber em que time que o Joey Barton tá jogando hoje, né? Pode falar. É o time provavelmente é o time do PCC da Inglaterra. Ele tá preso. Sensacional. Não é a primeira vez que ele foi preso, mas valeu o comentário. E o outro destaque... Só para fechar aqui, o outro destaque não poderia ser diferente, até eu como torcedor. The Invincibles. Arsenal 2003-2004. Não tenho o que falar. O Arsenal, primeiro, foi a segunda vez que o Arsenal foi campeão inglês no estádio do Tottenham. Foi em 71 e voltaria a ser em 2004. O Arsenal, que em 2002 foi campeão no estádio do United, em 89 foi campeão no estádio do Liverpool, por exemplo. Então, não é incomum ele ser campeão no estádio dos rivais. O Arsenal empata os 2 jogos com o United. O Chelsea, que já era um time bem decente, eles ganham os 2 jogos com falhas do goleiro do Chelsea. O segundo gol em cada jogo é uma braga do goleiro. Do Liverpool, logo depois do Arsenal ser eliminado na Champions League para o Chelsea, o Liverpool abre 2-1 no Highbury. E aí, o primeiro gol do Arsenal foi de Henry e o segundo gol do Liverpool, inclusive, foi um gol de Owen. Owen que sempre gostou de fazer gol no Arsenal. No segundo tempo, Pires e 2 vezes Henry viram o jogo. Foi o jogo que basicamente arrancou para o título invicto. Ainda teve um jogo contra o Portsmouth, que o Arsenal arrancou um gol no final para conseguir segurar um empate. E na última rodada, Henry de pênalti e Vieira viraram um jogo contra o Leicester para dar o troféu dourado ao Arsenal, que é o destaque porque eram mais de 100 anos, desde o Preston, que só tinha sido o único, né, num campeonato muito mais curto, que um time inglês era campeão nacional invicto. Mas foi isso. A Premier League está voltando quarta-feira. Muito provavelmente a gente deve jogar alguma coisa nos nossos stories do Instagram, inclusive segue nós. A gente deve jogar lá nos stories do Instagram, lembrando vocês dos jogos e lembrando que tem também a final da Copa Itália. E para fechar, segue no Instagram, segue no Twitter, estamos no Spotify, então baixa os episódios, ouve a gente lá no Spotify, xinga o apresentador, xinga o bêbado aí que tá tomando cerveja durante o programa. E lembre-se sempre, inscreve-se no canal e ativa o sininho. E lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu. O pior time é o seu.